dia, boa tarde, boa noite. Olá, para quem não me conhece, prazer, eu sou Kaori, ou Cacau. Eu sou um profissional de educação física e durante o período de uma semana antes do dia 2 de abril, eu faço uma série de vídeos falando sobre o autismo e atividade física. Esses vídeos servem como uma espécie de contagem regressiva até chegar de fato a data do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. Estamos aqui na nossa segunda entrevista, na qual eu vou conversar com a Bianca sobre a sua experiência com prática de atividade física. Uma coisa que foi muito marcante no nosso bate-papo foi o como uma prática de atividade física pode impactar a sua vida, o como ela acaba moldando alguns caminhos ou abrindo várias portas, não é mesmo? Bem, eu não vou pegar e dar spoilers, não é? A entrevista está logo ali, então senta aí e vamos ouvir. Sem cair o mundo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por participar. Você poderia fazer uma apresentação prévia para os ouvintes, por favor? Eu sou Bianca, tenho 31 anos, sou do interior de São Paulo e eu recebi o diagnóstico de autismo mais tarde na vida, eu recebi ele com 29 anos. Certo. Soube que você sempre foi uma pessoa bem ativa desde o começo. Eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória com a atividade física. Como foram suas vivências? A minha história com a atividade física começa no ensino médio, por meio da educação física escolar, mais especificamente com o esporte, por eu ter tido a oportunidade de conhecer algumas práticas que nunca tinha visto no meu contexto de vida, nem na escola, nem em atividades da prefeitura, do clube, nem nada. E eu era bastante habilidosa, por mais que eu não tivesse tido contato com essas práticas antes, tinha uma capacidade de aprender as coisas muito rápido. E a partir disso, dessa primeira experiência com o handball no ensino médio, a primeira das práticas esportivas aí que eu consegui me identificar e gostar bastante para me manter praticando. E as práticas que vêm a seguir, elas são desdobramentos da impossibilidade de praticar o handball. Então, eu fiz o handball desde lá dos 15 anos até 23, 24 anos. E devido a lesões, a mudança de vida, mudança de cidade, outros contextos, eu precisei achar outras atividades para fazer. Aí do handball eu fui para o flag football, que é uma modalidade que veio do futebol americano, é uma modalidade de futebol americano, em teoria, sem contato. E atualmente eu faço CrossFit, mas mais no intuito de atividade física mesmo, por mais que eu participe de campeonatos e tal, o foco não é rendimento. Então eu tive a ideia de rendimento lá no handball, no flag football também, e agora no CrossFit a ideia é eu participar da melhor maneira que eu possa, mas sem esse foco de alto rendimento, de rendimento esportivo. No meio de todas essas práticas, pratiquei outras atividades. Então, já treinei futsal, já treinei basquete, já fiz atletismo 100, 400 metros, já fiz tênis de mesa, já fiz tiro com arco. Então, em meio a essas atividades principais, sempre estive procurando atividades físicas, esportes principalmente, para fazer. E o que mais te encantou? O que faz você gostar ainda mais dessas práticas que você mencionou? Eu acho que em determinados momentos elas foram hiperfocos. Então, o handball com certeza foi um hiperfoco. Que eu levei por anos, assim, na verdade. Então, gastava bastante energia para estar em contato com essas práticas, consequentemente, aprendia um pouco mais sobre elas, conseguia melhorar em questão de treinamento e rendimento. Então, acredito que tenha esses pontos principais. Mas nas práticas em si, elas são práticas competitivas, que eu gosto bastante. No CrossFit nem tanto, mas nos esportes coletivos, bastante tática, estratégia, desafios não só físicos, mas também mentais, né? Então, eu acho que são essas as características principais do handball e do flag. No CrossFit, atualmente, eu achei que eu tinha chegado num limbo, assim, eu não tinha, eu estava no meu limite de aprendizado, de rendimento. Então, o CrossFit, ele me mostrou algo diferente. Então, eu ainda tenho muita coisa para fazer, muitos movimentos para aprender, por mais que eu achasse que eu já tinha passado na época mais forte, mais rápida da minha vida, o CrossFit ele continua me levando nesses lugares. Então, eu gosto delas por motivos diferentes, mas acho que eu poderia resumir as três como desafios, e desafios que estão ali contextualizados no momento em que eu vivo, né? Então, no handball era uma coisa, no flag era outra, e agora no cross é outra.
Legal que isso já dá uma conexão com a próxima pergunta. Gostaria de saber quais foram os seus maiores desafios dentro das suas práticas, né? Considerando agora você sabendo que tem o diagnóstico de autismo, com colaboração que você lembra do passado com cada uma dessas experiências. Quando eu faço uma reflexão assim do meu passado e das questões do diagnóstico, eu penso muito menos nas dificuldades e muito mais nas vantagens. Então, dificuldade que eu sempre tive no handball, por exemplo, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu precisasse ouvir o meu técnico, eu tinha que parar, olhar para o técnico e saber o que ele está fazendo. Se ele me descrevesse algum tipo de jogada de forma verbal, não sei o que ele está falando. Agora, se ele fizesse no quadrinho tático, perfeito. Então, eu acredito que essas pequenas dificuldades, elas perpassam pelas atividades. Eu me encontro em dificuldade, às vezes, de lembrar a sequência do movimento do cross. Se o professor fala, mas se eu olho na lousa, tudo bem. Então, eu vejo alguns desafios nesse sentido de dificuldades, mas eu acho que algumas questões do diagnóstico em si, elas me deram algumas vantagens. Então, reconhecimento de padrões, por exemplo, tanto no handball quanto no flag, isso me ajudou muito, assim, a resolver problemas do jogo. E os maiores desafios que eu vejo no cross, que tem relação com o diagnóstico, acredito que seja diversidade de estímulo. Às vezes tem muito ruído, no sentido de pessoas conversando, música, o som da própria atividade, de derrubar a barra, de fazer barulho. Então, eu acho que isso é um desafio que eu tento vencer de várias formas, com algumas adaptações. E o pessoal lá do box que eu treino, eles também já entendem isso e de alguma forma realizam adaptações para que eu consiga treinar ali tranquila. Então, eu acho que é um ambiente compreensível. Então, hoje de manhã, um exemplo, queria treinar às 8 horas. Aí eu abri o aplicativo lá e eu vi que tinha uma quantidade de pessoas que talvez não fosse adequado para eu ir logo de manhã, porque eu já vou gastar uma energia muito grande para passar pelo treino, que é um negócio que eu gosto, sendo que eu ainda precisaria passar o dia todo. Então, eu acho que no cross, meu maior desafio é excesso de estímulo, o que também acontece em campeonatos. Eu entendo que faz parte, né, de atividades esportivas e competitivas, mas eu acho que é mais nesse sentido. Na época do handball, por mais que eu tivesse numa quadra, normalmente com bateria, com som, várias coisas assim, eu acho que a minha concentração na própria prática fazia com que eu não, esses fatores externos, eles não me afetassem tanto quanto eu sinto no cross. Eu acho que é um pouco diferente. Você acha que no caso, por conta do handball ter sido seu hiperfoco e o CrossFit não ser atualmente? Acredito que em parte sim. E também pela falta do diagnóstico, eu acho que às vezes algum desconforto, alguma coisa que eu sentia durante a prática do handball, assim, eu não dava a devida atenção, né? Certo. Agora que eu tenho clareza sobre algumas limitações que eu tenho, aí talvez eles fiquem mais como se fosse um alerta, assim, fala assim, nossa, aqui tem muito estímulo, é melhor você se cuidar e tal. Mas eu lembro de campeonatos, assim, de handball, torneios, que eu dormi na arquibancada. Então, na verdade, eu tive um shutdown ali, né? Desliguei Ah, completamente. nossa! Eu não sabia o que estava acontecendo. Só Então, passou do rapidinho meu desligar, limite. né? Vamos desligar aqui a Então, chavinha. desliguei. Isso acontecia com alguma frequência, assim, de eu precisar ir um pouquinho para fora, assim, e desligar por uns 15, 20 minutos. Então, eu acho que era falta de clareza. E aí eu consigo te dar alguns exemplos e tal, mas eles não eram. Não era o que estava. Eu não tinha noção, não tinha conhecimento sobre o que estava acontecendo. Justo. Diferente. Se você quiser contar dos exemplos, fica à vontade. Aí, dependendo, alguém Ah, tá dormindo e, sei eu lá, pensei você no decide. handball disso, das vezes que eu dormi na arquibancada. Normalmente era porque estava assistindo vários jogos, né? Jogos universitários, algum campeonato, alguma coisa assim. E passava do limite, acabou. E aí, puf, desliga. E aí eu entendo. Hoje eu sei diferenciar um pouco o que é um soninho de sono, cansaço, e o que é um soninho de shutdown. Hum. Então eu consigo perceber isso. Aí pensando lá no passado, alguns determinados momentos foi isso que aconteceu. Apagou. E aí depois volta, segue a vida, mas tinha passado do meu limite, né? No cross eu não sinto isso, não. Na verdade, eu tenho bastante autonomia para escolher ir ou não.
E se não tá dando para mim mais, um abraço, eu vou embora, faço outro tipo de atividade e tal. Mas eu já, né, autoconhecimento, terapia e tal, várias coisas. Já facilita bastante, né? Saber como funciona. E o que você acha que a prática da atividade física te ajudou assim nesse processo? Apesar de você não saber anteriormente, o que você consegue observar que te ajudou no dia a dia? Sei que você falou que foi muito interessante a parte do desafio, te estimulou. O que mais você acha que te ajudou? Bom, a atividade física, ela moldou completamente meus caminhos, porque eu sou professora de educação física, né? Então, a partir do hiperfoco que eu tive lá quando eu era adolescente, me ajudou muito a saber onde eu queria estar, onde eu não queria estar e qual era o tipo de trabalho que eu queria realizar. Para além da questão profissional, eu acho que foi uma forma de eu fazer parte de grupos, porque eu tenho bastante dificuldade de fazer amizades, mas aí no flag, no handball especificamente, são esportes coletivos, você faz parte do grupo e você é desejado para estar nesses espaços, né? Para fazer parte, pela qualidade do que você entrega dentro de quadra e tal, pelos seus conhecimentos. Então, eu acho que essa questão de sociabilidade, ela foi bastante importante. Se não fosse o esporte, assim, se eu for contar os amigos que eu tenho que não tem relação com o esporte, é ninguém, é uma, duas pessoas. Então, eu Dá pra acredito que contar na questão de mão. sociabilidade. De forma geral, assim, o total dos amigos já é pouco já, mas os que não têm relação com o esporte, a atividade física, aí fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que se resume bem a esses dois pontos, eu acredito. E aí das partes dos benefícios físicos, né? Porque a atividade física, ela traz vários benefícios. No meu caso, é um estilo de vida, estar ativamente ativo, estar fisicamente ativo. Então, acho que vai para esses lados. E o que você deseja falar alguma coisa, passar alguma mensagem para os ouvintes? O que tiver que guardar no coração. Eu acho que a vivência que cada pessoa tem com a atividade física, ela é muito particular. Na minha vida, especificamente, ela é tão forte, tão profunda, que ela moldou aí o que eu faço hoje, como eu atuo, a carreira que eu escolhi fazer. Mas eu acho que, para as pessoas autistas em específico, que existem coisas que a gente vai gostar de fazer se a gente tiver a oportunidade, né? Tiver o acesso e formas de se manter praticando. Então, a minha mensagem seria procurar efetivamente o que você gosta de fazer, as coisas que você tem interesse, e colocar, sim, para as pessoas que fazem parte dessa atividade o que você tem de potencial, o que você tem de limitação. Especialmente a limitação, porque eu acho que é um fator que faz com que a gente não participe das coisas. E às vezes é consciente, a gente opta por não fazer para se preservar mesmo. E também para as pessoas que fazem parte desses ambientes poderem entender comportamentos que a gente tem, entender nossas limitações e fazer com que o ambiente seja assim propício para que a gente participe, porque é nosso direito de estar em todos os lugares. E às vezes é pouca coisa que precisa ser feito. Às vezes é muito, às vezes é pouco. E as pessoas elas têm esse poder, esse potencial de devolver isso para a gente. Então eu acho que essa informação também para as pessoas que participam desses ambientes, ela é importante para que a gente possa participar em plenitude. E dentro dos nossos limites também, sem forçar. Perfeito. Eu vou fazer um gancho. Você sentiu que a participação dos seus pais influenciou bastante? Eles incentivaram você a fazer atividade física? Eles foram exemplos de praticantes? Como é que você percebeu? Não, na verdade, muito pelo contrário, né? Eu acho que pela falta do diagnóstico, lá na adolescência principalmente, existia uma falta de entendimento da quantidade de energia que eu colocava em atividade física. Então, muitas vezes, assim, fui impedida de fazer atividades porque eles achavam que era muito além. Eu tinha outras coisas para fazer, tinha que estudar, tinha que aprender a fazer fazeres de casa, essas coisas assim. Então, nesse sentido, eu não tive tanto incentivo. Eu acho que eles começaram a entender a partir do momento em que eu efetivamente fui fazer educação física. Mas, assim, sem saber nada sobre o diagnóstico. Então, eu acho que lá no passado eu tive esse problema. Tive que lutar muito para fazer as minhas coisas, né? E não tive tanto esse apoio. Atualmente eles cuidam bastante de mim, então às vezes tive acidente lá no CrossFit, vai me buscar, cuida de mim e tal, mas em determinado ponto da minha vida era um empecilho, a partir de determinado ponto é respeitado e eu recebo um auxílio ou outro quando é necessário, mas a gente não compartilha esse interesse
aqui dentro de casa. E eu falo isso de forma geral, assim, nem com os meus pais, nem com os meus irmãos. A pessoa que mais gosta de fazer atividade sou eu, assim, disparado de longe. Então, eu não tive tanto apoio, assim. Precisei fazer muito por minha conta, por meu interesse mesmo. Você acha que se a atividade física, o hand, não fosse seu hiperfoco, você seria ainda uma pessoa ativa? Ou não? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque foi a partir do range que eu descobri muitas coisas que eu podia fazer com o meu corpo. Então, ele realmente é um marco, assim, determinante. Se for pensar nos interesses que eu tinha antes, eu lia muito, tocava instrumentos, então eu acredito que minha história de vida teria sido completamente diferente se não fosse esse encontro com o esporte. Acredito que eu teria ido para outro lado. Porque foi uma experiência tão relevante, tão importante, que ela fez com que eu escolhesse seguir essa área, né? Então, eu acho que sem o handball seria outra pessoa. Agora fiquei na curiosidade. Você acha que eles estavam preocupados com você fazer muita atividade física e, tipo, ir na base do exagero? Ou era mais não, foca em outra coisa mesmo, já Eu deu acho que um aqui. pouquinho dos dois. Eu acho que principalmente por não ter, eles não terem tido oportunidade de conhecer atividades assim, então não sabe, não conhece, não entende o que as pessoas fazem, por que elas fazem, o que acontece efetivamente. O que mais eles viam aqui em casa era eu chegar machucada. Ah, Então, né? Que pai e mãe que quer que o filho toda hora tá com o braço quebrado, com alguma coisa assim, né? sair Então eu sangrando acho que assim, foi nesse chegar, eu sentido. cheguei com sangue escorrendo. Não, atualmente, quando eu chego com alguma coisa quebrada que ninguém nem se. Já normal. Não, ninguém fala Tá assim, tudo a certo. Bianca tá quebrando não sei o que lá. Você fala, nossa, mais uma vez. Mas lá no começo eu acho que eles tinham bastante preocupação nesse sentido, porque realmente impacta na vida, né? No dia a dia da gente. Mas eu acho que não entendiam o porquê que eu gastava tanta energia com alguma coisa, né? Com alguma atividade, sendo que eu podia fazer várias outras coisas. Mas não era meu interesse, né? E atualmente continua muito próximo, então. Se vou chegar hoje de noite, eu posso assistir uma sériezinha, ficar de boa, tranquila, mas não vou pegar minha mochilinha e vou treinar. Então, mas hoje em dia é mais respeitado. Certo. É isso, então. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por participar dessa entrevista. Foi um prazer enorme a participação. Eu que agradeço. Obrigada por dar o espaço aí pra gente, né? Pra gente poder falar das nossas experiências um pouquinho e atingir outras pessoas, né? De alguma forma. Então tá. Muito obrigada. Tchau. Tchau.